Muito bem, pessoal. Então, nesta segunda aula, nós vamos iniciar com o conceito entre pasta de trabalho e planilha. Então, abra aí o seu Excel aqui. Estou usando a versão 2007 do Excel, porém, a partir desta, qualquer versão pode ser usada sem dificuldade. 2010, 2016 e assim por diante. Então, abra um novo arquivo no Excel, mas não salve ainda. Vamos aqui a um conceito breve, né? Note que sempre que você abre um novo arquivo aqui do Excel, automaticamente ele recebe o nome de pasta e um número. Então, é esse arquivo novo, completo, é o que o Excel chama de pasta de trabalho. Cada pasta de trabalho, ela já abre automaticamente com uma, duas, três planilhas. Então, cada uma dessas planilhas, ou como alguns chamam de guias ou de abas, elas compõem a pasta de trabalho. Eu posso ter quantas planilhas ou quantas guias eu desejar. Ok? Então, é importante entender a diferença para se trabalhar com alguns recursos do Excel e do VBA. Dito isso, vamos então salvar o nosso arquivo e aqui vamos a um detalhe. Então aqui nós temos por padrão o arquivo de extensão XLSX. A partir dessa versão do 2007, 2010, esse é o arquivo padrão. É o que nós iríamos usar de modo geral se a planilha não fosse ter tarefas automatizadas por macros. Nesse caso, nós vamos ter que mudar o tipo de arquivo. Clico aqui na setinha e o arquivo que eu vou usar é o XLSM, ou seja, pasta de trabalho habilitada para macro do Excel. Sempre que você for criar um novo arquivo e você for pensar em gravar alguma macro, automatizar algum tipo de tarefa, então sempre salve no começo com esse tipo de arquivo aqui, para que você não perca posteriormente as macros que você criar ao salvar com outro tipo de arquivo, tá ok? Então essa é a diferença. Resumindo, o formato XLSX é o formato padrão, geralmente usado, e quando eu quero criar uma planilha que eu vou trabalhar com macros ou com tarefas automatizadas, eu sempre vou escolher o XLSM. Então salve esse arquivo com o nome gerenciador de tarefas. Ok? O arquivo salvo, nós vamos agora aqui iniciar a trabalhar com o layout da planilha. Uma dica bem breve, bem simples, né, sobre layout. Independentemente se você for executar a planilha com essas faixas aqui de opções, menus aqui do Excel, ou se for executar em tela cheia, como vocês viram no vídeo de demonstração do nosso projeto, é sempre bom nós não deixarmos, né, as células que contém título ou que contém informações diretamente aqui no cabeçalho da planilha. Do ponto de vista visual, né, fica um pouco mais legal. E outra dica também básica, simples, é sempre que nós formos trabalhar com muitos dados, que nós vamos usar fórmulas para cálculo, por exemplo, soma, média, cálculo de datas,
ou talvez um resumo, então é sempre mais prático deixar essa área, onde a gente vai calcular dados ou onde a gente vai usar fórmulas, acima desses dados, ou em uma página separada. Nesse caso, nós vamos usar acima. Então vamos lá, a área do título, tá certo, da planilha vai ocupar a célula C2, a célula F2. Então aqui na célula C2, você já pode colocar aí o título da sua planilha. Na célula G2 é a área que vai ter o nome do usuário. Na verdade vai ser de G2 a I2. Mas pode, por enquanto, colocar na célula G2 aí. Da célula C3 a F3, então aqui, nós vamos ter a área do resumo. Então na célula C3, coloque aí a área do resumo. E da célula G3 a I3 é a área dos botões. Então na célula G3, coloque isso. E da célula C8 a célula I8, nós vamos ter o cabeçalho, tá certo, da planilha. Então coloque esses nomes aí no cabeçalho. Então agora nós vamos trabalhar com alguns conceitos de formatação básica. Então, para que eu possa aplicar qualquer tipo de formatação, eu preciso estar com a célula, tá certo, selecionada, ou com um conjunto de células selecionado. Como que eu seleciono várias células? Eu clico em cima da célula que eu quero, não solto o botão do mouse, arrasto para onde eu quero, estender a seleção e solto. Aplico a seleção que eu quero. Ok? Nesse caso, apliquei a cor de preenchimento e a cor da fonte. Vou desfazer aqui. Mas suponha que eu quero aplicar uma formatação para toda a minha planilha. Por exemplo, a cor de fundo da planilha. Lembra? Essa planilha lá tem uma cor de fundo. Então, para isso, eu venho aqui com o botão do mouse entre o começo das linhas e o começo das colunas, neste quadradinho aqui. Clico, toda a minha planilha foi selecionada. Nesse caso, eu posso mudar a cor de fundo da planilha. Vamos usar essa cor aqui, essa aqui. Isso aqui fica legal. Olha só. Então aqui mudei a cor de preenchimento de toda a minha planilha. Vamos agora trabalhar um pouquinho aqui com os títulos, né? Aprender aqui. Bem, todo mundo já sabe que se eu quero mudar a cor de uma célula, eu venho aqui, faço isso, mudo a cor da fonte, mudo o estilo da fonte, por exemplo, mudo o tamanho da fonte, aqui eu vou por 14, eu gosto da fonte Arial, por exemplo. Ok? Mas se eu quiser aplicar uma formatação, vamos por aqui também um alinhamento. Vamos por aqui ao meio, no meio, né? No alinhamento vertical e no meio no alinhamento horizontal, centralizado. Ok? Muito bem. Então suponha que eu quero aplicar essa mesma formatação aqui para várias células. Estando com a célula selecionada, eu posso usar o pincel de formatação. Se eu der um clique só e copiar ele, e der um clique na célula que eu quero, note, ele já aplicou a formatação. Mas se eu quiser aplicar para várias células, eu clico 2 vezes no pincel e saio. Onde eu der aqui o clique, tá vendo? Ele vai aplicando para todas as células aqui. Ok? Note que ele ainda está ativo. Ou eu clico uma vez, ou aperto no S, que aqui eu vou dar um clique uma vez aqui. Vamos salvando, né, para não perder, tá certo?
Vamos salvar aqui mesmo assim. Ok? Muito bem. Então, vamos agora trabalhar aqui outros, né, conceitos relacionados com mesclar e centralizar. Então, o título ele vai da célula C2 à célula F2. Então, eu vou selecionar de C2 a F2, aperto aqui no botão. Note que ele como que une as células, né? Farei o mesmo para o nome do usuário, que é de G2 a I2. Farei o mesmo de C3 a F3, que é para a área do resumo, e o mesmo da célula G3 a I3, ok? Redimensionar células. Note que aqui não cabe nas células o texto. Eu poderia vir aqui, tá certo? Selecionar cada uma coluna ou várias de uma só vez e mudar a largura aqui da coluna para o número que eu bem desejar. Né? Posso chutar um número maior, menor, porém é um modo muito mais fácil. Eu seleciono aqui todas as minhas, né, colunas e eu posso auto-ajustar de acordo com o conteúdo. Então é só eu boto aqui o mouse entre uma coluna e outra aqui, até que fique com esse símbolo, essa cruzinha preta com duas setas, e dou um clique duplo. Note que ele auto-ajustou aqui ao conteúdo. Tá certo? Agora isso pode ser feito com colunas e com linhas, tá bom, pessoal? Agora vamos ver os pontos de ocultar e reexibir. Então suponha que eu queira ocultar, por exemplo, algumas linhas por ter fórmulas ou por ter uma área que eu não quero exibi-la de imediato. Selecionei elas, botão direito do mouse, ocultar. Note que aqui tem do 3 já pula para o 8, então eu sei que aqui tem linhas ocultas. Para que eu possa então reexibi-las, eu seleciono a primeira linha antes do intervalo oculto e a próxima depois, e reexibir. Eu clico aqui, exibir. E o mesmo serve também para as colunas aqui, ok? Então, se você vê que tem número que pula de um para o outro, que não está na sequência, ou letra, é porque tem linhas ou tem colunas ocultas, ok? Muito bem. E a aplicação de bordas é aqui, Você pode selecionar, usar a cor, ou você pode desenhar a borda com esse lápis aqui, ou você pode simplesmente selecionar a célula, e pode, tá certo? Aplicar a borda como você bem desejar. Ok? Então aqui é o básico da formatação. Um detalhe só, que eu me enganei aqui então, essa daqui não é título, né? Então ela vai ter a mesma cor de fundo aqui também da nossa planilha. Vamos usar como cor de fundo, como cor da fonte, essa fonte aqui, ok? Muito bem. Então aqui, das células C9 em diante, vai ser a área dos lançamentos. Vamos deixar na cor branco. Como é que eu faço isso? Eu poderia simplesmente selecionar aqui, certo? Todas as colunas, aí ele vai, né? Então selecionar até a última célula e mudar a cor aqui para branco, certo? A cor aqui do preenchimento. Porém, depois eu iria ter que alterar aqui novamente a cor de fundo, né? A cor. Então eu posso fazer o seguinte, eu seleciono aqui a célula C9 com a tecla Ctrl e Shift, tá bom? Pressionadas, note, quando eu dou um toque aqui na seta para a direita, ele foi até o fim da planilha. Isso pode ser feito também para baixo. Vou voltar aqui. Então, o que eu vou fazer?
Vou selecionar aqui a da célula C9, aí 9, Ctrl e Shift segurando, clico na seta para baixo. Então ele foi até o fim da minha planilha. Note que ela tem 1.048.570. Então aqui eu já posso mudar a cor do preenchimento para branco. Olha só, ficou branco. Então vamos aqui também posicionar as células de uma forma que apenas as colunas de A a K ocupem essa minha área aqui de tela, né? Então vamos posicionando aqui então as suas colunas de forma que as colunas de A até K, a coluna B e J, a gente vai mudar aqui, ó, a largura dela para 0,5. Depois vocês vão entender o motivo. B e J, vamos mudar a largura para 0,5. Ok, vamos lá então. Redimensionando aqui, ó, até que eu tenha, vou deixar a descrição maior aqui, concluída, não precisa ser tão grande, né? Deixar maior, descrição, um pouquinho menor aqui, eu acho que é isso, né? Então, basicamente, tente ver se você deixa a sua planilha mais ou menos desta forma. Então, com um exercício, deixe a sua planilha certo formatado. Pode usar as cores e a fonte que você achar mais agradável. E preencha pelo menos 10 linhas de registro, né? Use categoria com pelo menos 3 nomes diferentes, né? As iniciais diferentes, datas, horários diferentes, tá bom? Bote algumas tarefas como importantes também e preencha um ou outro campo para detalhes, né? A gente vai precisar desses dados aqui, então preenchidos para o próximo vídeo. Um detalhe interessante, nos campos data e de horário, tá bom? Clicando então com o botão direito e vindo aqui formatar células, você pode, tá certo, selecionar o formato de data que você quer e o formato de hora. Tente então, né, selecionar esse formato aqui, ok?